Olhe para este país. O Japão, uma terra de paradoxos, onde a modernidade mais vertiginosa coexiste com tradições milenares, a luz fria dos neons de Tóquio reflete em templos antigos. A tecnologia robótica mais avançada do mundo é inspirada por um respeito ancestral à natureza. Você já se perguntou como uma ilha vulcânica forjada por mitos de deuses e isolada por séculos se transformou em uma potência global que dita tendências de cultura e inovação? A jornada que vamos embarcar é a história de uma nação que, repetidas vezes, desmoronou e se reconstruiu a partir das cinzas. É a saga de guerreiros de armadura, de imperadores divinos e de cientistas geniais. Prepare-se para 2 horas e 20 minutos de uma viagem no tempo. Uma epopeia de honra, conflito, renascimento e imaginação. Vamos desvendar como a ética dos samurais, a disciplina do Bushido e o silêncio da meditação Zen moldaram a nação que hoje nos deu videogames, animes e o trem-bala. Acompanhe a ascensão de um império lendário, sua trágica queda e o surpreendente milagre que o ergueu de volta ao palco do mundo. Esta não é apenas a história do Japão. É a história da resiliência humana contada através de conquistas colossais e de momentos de profunda reflexão. Para compreender o Japão moderno, é preciso voltar aos seus alicerces. A história do país começa com um mito, com a lenda de Izanagi e Izanami, os deuses que agitaram o oceano primordial com uma lança e criaram a primeira ilha, Onogoro. Deste ato divino surgiram as demais ilhas e, eventualmente, Amaterasu, a deusa do sol, cujo descendente, o imperador Jimmu, é considerado o primeiro governante do Japão. Este mito não é apenas uma lenda. Ele é a base do shintoísmo e da legitimidade sagrada da linhagem imperial, que se estende por mais de 2 milênios. Mas a história real, a arqueológica, revela povos de caçadores-coletores, o Jomon, que viveram em harmonia com a natureza por milênios, deixando para trás cerâmicas complexas e figurinhas enigmáticas. Com a chegada da cultura Yayoi, vinda do continente, o Japão passou por uma revolução agrícola, com o cultivo do arroz, e tecnológica, com o uso de metais. A sociedade se tornou mais complexa e estratificada, levando ao surgimento de clãs e de figuras de poder. O período Kofun, com seus gigantescos túmulos em forma de buraco de fechadura, mostra o poder e a sofisticação dos primeiros líderes que começaram a unificar a nação. A influência da China e da Coreia foi massiva. O budismo, a escrita e as artes do governo foram importados, revolucionando o pensamento e a estrutura social. O príncipe Shotoku, uma figura visionária, estabeleceu a primeira constituição japonesa e enviou missões para a China para aprender sobre sua avançada burocracia e filosofia. Foi um período de transformação, mas o poder dos clãs locais continuava forte, preparando o terreno para a ascensão de uma nova classe de guerreiros que mudaria a nação para sempre. O Japão se curvou diante da honra da espada. Enquanto o imperador reinava em teoria, o poder de fato passou para a mão dos shoguns, comandantes militares que governavam a nação. A ascensão da classe guerreira, os samurais, foi gradual, mas irresistível. Com a vitória do clã Minamoto na Guerra Genpei no século XII, o primeiro shogunato do Kamakura foi estabelecido, inaugurando uma era de mais de 700 anos de governo militar. A vida dos samurais era regida por um código de ética, o Bushido, ou caminho do guerreiro, que valorizava a lealdade, a disciplina e, acima de tudo, a honra. A espada, katana, era mais do que uma arma, era a alma do samurai, mas a paz era uma miragem. O Japão mergulhou no período dos estados em guerra Sengoku Jidai, um caldeirão de conflitos e traições que durou mais de um século. Deste caos, surgiram 3 grandes unificadores. Oda Nobunaga, um líder impiedoso e visionário, começou a unificação usando armas de fogo e estratégias audaciosas. Seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi, um camponês de origem humilde, consolidou o poder de Nobunaga. E, finalmente, Tokugawa Ieyasu, um mestre da paciência e da diplomacia, unificou o país de uma vez por todas. Após a decisiva batalha de Sekigahara em 1600, o shogunato Tokugawa trouxe a paz, mas a um custo. O Japão se fechou para o mundo exterior, em uma política de isolamento conhecida como Sakoku. Foi um período de florescimento cultural, mas também de estagnação tecnológica em relação ao Ocidente. Por mais de 250 anos, a nação se desenvolveu em uma bolha, com as castas sociais rigidamente definidas e os samurais outrora guerreiros, transformados em burocratas. A grande questão é por quanto tempo este isolamento poderia durar. A bolha se rompeu em 1853, com o som dos canhões do Comodoro Matthew Perry, 4 navios americanos, apelidados de navios negros pelos japoneses,
forçaram o shogunato Tokugawa a abrir os portos do país após 250 anos de isolamento. O choque tecnológico foi avassalador. O Japão, com suas espadas e samurais, não tinha como competir com o poderio naval do Ocidente. A humilhação de assinar tratados desiguais que favoreciam as nações estrangeiras gerou uma crise política interna. O shogunato, que havia garantido a paz por séculos, agora era visto como fraco e incapaz de proteger a nação. A agitação política culminou na restauração Meiji. Em 1868, o jovem imperador Meiji foi restaurado ao poder nominal e o shogunato foi derrubado. Mas esta não foi uma restauração do passado. Foi uma revolução. O Japão embarcou em uma corrida desesperada para alcançar o Ocidente. O lema era país rico, exército forte. O governo Meiji aboliu a classe samurai, desarmando os guerreiros que haviam definido a nação. Milhares de samurais, muitos em luto por seu modo de vida, se rebelaram, mas foram esmagados pelo novo exército nacional, a Pertidai. O país se modernizou em um ritmo vertiginoso. Frotas de navios foram compradas, ferrovias foram construídas e fábricas surgiram em todo o país. O Japão se industrializou em uma escala e velocidade sem precedentes na história. Eles enviaram missões para a Europa e para os Estados Unidos para estudar as tecnologias, as leis e os sistemas militares ocidentais. Eles não apenas copiaram, mas aperfeiçoaram. Em menos de meio século, o Japão deixou de ser uma nação feudal para se tornar uma potência imperial, pronta para disputar seu lugar no mundo. Com sua nova força industrial e militar, o Japão se juntou ao jogo imperialista. A lógica era brutal. Para competir com o Ocidente, precisavam de colônias, recursos e poder. A humilhação da restauração Meiji se transformou em uma assertividade agressiva. A Guerra Sino-Japonesa, 1894, e a Guerra Russo-Japonesa, em 1904. Chocaram o mundo ao mostrar que uma nação asiática podia derrotar potências europeias. A vitória garantiu o controle de territórios na Coreia e na Manchúria. O exército e a marinha, antes modelos de disciplina, se tornaram agentes de um nacionalismo cada vez mais radical. Nos anos 1930, os líderes militares ganharam o controle político, empurrando o país para um caminho de expansionismo sem volta. A invasão da China em 1937 marcou o início de uma guerra brutal no continente asiático, com atrocidades como o massacre de Nanquim manchando a história da nação. A ambição cega levou o Japão a uma colisão inevitável com os Estados Unidos. O ataque a Pearl Harbor em 1941 foi um sucesso tático, mas um erro estratégico monumental. O Japão entrou na Segunda Guerra Mundial, enfrentando a maior potência industrial do mundo. A guerra foi implacável e sangrenta. À medida que a maré virava, a resistência japonesa se tornava cada vez mais fanática, com batalhas como a de Okinawa e o uso de pilotos kamikazes, um reflexo distorcido do Bushido. Mas a capacidade de resistência humana tem um limite. A devastação total veio com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, o Japão se rendeu. A nação que se erguera com a espada foi destruída por ela. A pergunta que pairava no ar era: como um país tão arrasado poderia algum dia se reerguer? As cidades japonesas estavam em ruínas, a economia em colapso e o espírito nacional frangalhos. A ocupação americana, liderada pelo general Douglas MacArthur, impôs uma nova constituição que proibia o Japão de ter um exército e redefiniu a figura do imperador. A nação foi forçada a abandonar o militarismo. E então, o impensável aconteceu. O Japão se dedicou à inovação. O foco mudou das armas para a economia. Com o apoio financeiro dos Estados Unidos e uma força de trabalho altamente educada e disciplinada, o país começou sua reconstrução. O chamado milagre econômico japonês foi uma demonstração de resiliência e planejamento. Empresas como Sony, Toyota e Nintendo, que hoje são gigantes globais, começaram como pequenas fábricas. A qualidade e a eficiência se tornaram a marca registrada do Made in Japan. E o que parecia ser uma derrota se tornou uma vitória. A ausência de gastos militares permitiu que o Japão investisse massivamente em pesquisa, tecnologia e infraestrutura, criando uma economia de exportação sem igual. Mas o impacto do Japão pós-guerra vai além da economia. A cultura japonesa, antes isolada, agora era uma força global. Mangás, animes e videogames como Dragon Ball, Pokémon e o Super Mario Bros. Se tornaram fenômenos mundiais, exportando a estética e os valores japoneses para uma nova geração. A disciplina e a estética da antiga era feudal foram traduzidas para a arte, o design e o entretenimento, criando uma ponte entre o passado e o presente. O Japão havia se reinventado, mostrando que o poder não está apenas no tamanho de um exército, mas na capacidade de adaptação e reinvenção. O Japão de hoje é um testemunho vivo de sua história complexa. A serenidade dos jardins Zen de Kyoto contrasta com a frenética energia das ruas de Shinjuku, o rigor da caligrafia e das cerimônias do chá
coexiste com a liberdade de expressão de seus criadores de mangá. O legado dos samurais ainda vive não mais na lâmina de uma espada, mas na disciplina de um trabalhador, na lealdade a uma empresa e na busca incansável pela excelência, conhecida como Kaizen. A história japonesa nos ensina que a honra não está na vitória, mas na maneira como nos levantamos após uma derrota. A capacidade da nação de enfrentar a destruição total e se reconstruir como uma potência pacífica é uma das maiores lições da história moderna. O Japão não esconde seu passado, ele o abraça, refletindo sobre os erros e celebrando os triunfos. A cultura pop, que muitos veem apenas como entretenimento, é na verdade a manifestação de um espírito milenar de resiliência e criatividade. O que o futuro reserva para uma nação que envelhece, mas que continua a inovar e a inspirar o mundo? Sua história é um lembrete de que a transformação, por mais dolorosa que seja, é a chave para a sobrevivência e o crescimento. E se você gostou desta jornada no tempo, não se esqueça de deixar seu like, comentar sua parte favorita e se inscrever para mais histórias como essa.